A paz do Senhor Jesus Cristo, que a riqueza de Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui no nosso trabalho de estudo bíblico, discipulado, e o nosso objetivo, como nós sempre falamos, é trazer a verdade, esclarecer a palavra de Deus para você. Bom, hoje nós vamos falar sobre o nosso curso Batalha Espiritual. Nós estamos hoje na quarta unidade. O tema da quarta unidade é: o que Satanás realmente quer? Então, Satanás, o que ele quer? Primeiramente, antes de tudo, ele quer a sua mente. É isso que ele precisa. Ele não precisa de mais nada além do que manipular a sua mente e fazer dela o seu espaço de trabalho. Vamos lá. Na guerra, os generais procuram identificar os objetivos que podem limitar a capacidade do inimigo para a batalha. Os generais que têm experiências não atacam seus adversários casualmente. Eles querem capturar ou destruir a área vital que determina a capacidade do exército inimigo para a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados exibiram uma capacidade incrível de ataques aéreos nos campos petroleiros da Romênia, porque eles sabiam que, cortando o combustível, Hitler poderia paralisar a produção e a provisão do seu material bélico. Esse padrão do mundo nos lança uma luz sobre a realidade espiritual. Imagine Satanás dirigindo o centro de controle enquanto elabora sua estratégia com os demônios. Qual seria seu objetivo fundamental? Mais que isso, qual poderia ser o alvo para reduzir a sua habilidade de lutar na guerra? Você pode acreditar que a maior parte dos seus esforços se dirigiam às áreas mais vulneráveis. A sua vitória ou derrota pode ser determinada em como defender o seu ponto estratégico. Então, sempre qual é a parte mais importante, o que gerencia, o que vai mobilizar o seu inimigo? É a mente? Então, ele vai trabalhar em cima daquilo que vai gerenciar o corpo todo, que é a mente. Depois tem que tomar muito cuidado com o que você pensa, o que você vê, né, o que você lê. Então, ambientes aonde você vai, tudo isso aí é determinante para a sua batalha e para a sua guerra espiritual. Vamos lá? Satanás conhece o valor de controlar a mente. Não há outro fator que tenha mais efeito em como respondemos a Deus. As cartas de Paulo revelam que ele reconhecia essa realidade. Paulo usou algumas palavras na mente, como mente, conhecimento, entendimento, mais de 100 vezes em suas cartas. Divertiu e animou e exortou, aconselhou sobre sua mente. Viu a mente como algo tão significativo que mais de 40% das suas orações de intercessoras eram pedidos para que Deus impactasse a mente. Obviamente, deve ter havido uma razão para que Paulo orasse dessa maneira. Vamos hoje explorar aqui, amados, 6 funções da mente que mostram a sua importância. E por que Satanás a quer tão desesperadamente. Então, vamos tomar o cuidado. Vamos aqui passar as informações para você, para que você tenha cuidado. O que Deus quer fazer contigo lá para frente, na obra que Deus tem para a tua vida, e o que Ele quer rezar em seu favor, precisa muito que nós aprendemos isso aqui. É necessário. A batalha espiritual, na verdade, aprender sobre a batalha espiritual é fundamental para que você vença todas as dificuldades, você passe
por toda dificuldade, você consiga ter êxito no seu trabalho missionário. Nenhum missionário pode ganhar batalhas ou pode ter êxito lá no seu trabalho missionário se ele não tiver uma mente estabilizada, né? E tudo que Satanás ele quer, na verdade, é exatamente tirar o nosso ânimo, nos cegar e também nos enganar, tá bom? Vamos lá. Antes disso aí, amado, eu queria deixar bem claro aqui, né? Jesus disse, o que Jesus disse, algumas palavras, eu queria passar para você sobre as palavras de Jesus, tá bom? Primeiramente, Mateus capítulo 15, versículo 16 e 17 diz o seguinte: Jesus disse: será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebe que o que entra na boca vai para o estômago, mais tarde é expelido? Agora, Marcos 16, 11. Anote esse versículo, tá, amados? Guarda esse versículo aí. É muito importante guardar esses versículos. Como é que vocês não entendem que não eram de pão que eu estava falando? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado que temos que tomar muito. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mateus ainda, capítulo 16, versículo 9. Ainda não compreenderam? Não compreendem? Não se lembra dos 5 pães para 5.000 pessoas, 5 pães para 5.000 pessoas e quantos cestos vocês recolheram? Impressionante que nessa passagem aqui, os discípulos estavam brigando por causa de pão. Gente, na próxima unidade a gente vai falar muito sobre isso. Na unidade 5, eu dei uma olhadinha que ela é impressionante. Eu queria que você ficasse ligado na unidade 5. Então eles brigavam por causa de pão. Tudo que o diabo quer é usar a mínima coisa possível para poder nos levar a uma discussão, e essa discussão, é claro, começa numa questão simples. Eu vi uma vez uma reportagem que houve um homicídio no lar, ou melhor, o marido matou a esposa, e começando por uma discussão tão besta, tão mínima, e chegou ao ponto de um homicídio. Então é isso que acontece, amados. Às vezes coisas tão básicas, tão bobas, que deveríamos eliminar, que deveríamos pensar. Então Jesus chama a atenção dos discípulos justamente para isso, para não permitir isso, porque porque nós esquecemos muito fácil o que Deus faz por nós. Esquecemos muito fácil. Então, consequentemente, é o que vai acontecer. A gente vai brigar, a gente vai discutir por causa do nosso esquecimento, né? Então, tome muito cuidado com isso aí, tá ok? Vamos lá. Marcos, capítulo 4, versículo 13. Então Jesus respondeu: vocês não entendem essa parábola. Como então compreenderão todas as outras? Bom, se nós não passamos por esse processo, como a gente vai entender os outros processos? Vamos vencer parte por parte. Então temos que nos focar nesse ponto de partida da nossa vida. Vamos lá? Então vamos falar sobre 6 funções da mente que mostram a importância, que mostra a sua importância e por que Satanás a quer tão desesperadamente. A primeira função: o coração é transformado pela mente. Jesus disse: siga-me e eu os farei pescadores de homem. Com essa declaração, ele estabeleceu que poderia guiá-los a um processo de transformação. Os evangelhos revelam o método de discipulado de Jesus. Então, nós aprendemos métodos impressionantes que Jesus usava para discipular os seus discípulos, né? E quando se fala em coração, vamos sempre lembrar lá, capítulo 4, versículo 23 de Provérbio, sobre tudo que deva guardar, guarda o seu coração. Ele é a fonte da vida. Então, vamos tomar cuidado, né? Então, Jesus, na verdade, ele sempre estava sempre o seu propósito era, na verdade, mudar a forma dos seus discípulos pensarem. Porque
eles eram iletrados, eles eram do mar, então geralmente não tinha um estudo, né? Não tinha uma educação evoluída, então consequentemente não vai ter evolução de sabedoria. Então o que ele queria agora é o quê? É colocar na mente, ensinar os discípulos, né, a questão do reino de uma forma prática, porque o aprendizado lá, ele sempre vai ser, o aprendizado foi prático lá e também hoje tem que ser prático. Não é porque você entrou numa academia teológica, que é muito importante, quero dizer isso de passagem, é importante que você estude teologia, mas ela, na verdade, não vai te habilitar, né? Ela não vai te habilitar para você trabalhar no reino. O que habilita a gente trabalharmos no reino é o nosso aprendizado prático. Não adianta você estudar teologia tantos anos se você não for para o campo e aprender lá no campo as questões práticas do Evangelho, né? Pegar aquela letrinha que você aprendeu lá no seminário e agora colocar ela em ação, ok? E vamos assim aprender esse princípio. Olha o que Paulo ele fala a esse respeito. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, Paulo ele nos ensina, primeiramente, não andar segundo o molde do mundo, a ideologia do mundo, mas transformar o nosso entendimento, mudar a forma de pensar. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu não posso pensar como eu pensava antes. Agora eu sou uma nova criatura, como diz Paulo, lá no capítulo 2 Coríntios 5:17. Eu agora sou uma nova criatura. Não vivo mais, eu não vivo mais em função das minhas ideias, não vivo mais em função do que... E a maior briga hoje é justamente essa. Lembra que nós falamos na unidade passada sobre a forma de Satanás nos manipular? É como? Mexendo com a mente. Aí eu vou querer seguir a Jesus segundo as minhas ideologias, segundo a minha forma que eu acho legal de pensar, e isso vai dar problema. Toda vez que o ser humano ele coloca as suas ideias, sempre vai haver problema. É por isso que nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia, já falei, ela é um livro que interpreta a si própria, e temos o autor dela para nos orientar, que é o Espírito Santo. A revelação não é uma forma teórica, não é uma forma somente teológica, é forma espiritual. A Bíblia tem que ser lida espiritualmente. Vamos lá? Segunda função. A mente percebe a verdade e a vontade de Deus. Jesus procurou transformar os seus discípulos tocando na mente de cada um deles. Aqui, nós temos aqui em Lucas, capítulo 22, 44 e 45. Interessante esses versículos. E disse-lhes: foi isso que lhes falei enquanto estava com vocês. É necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ore a Deus: Senhor, abre o meu entendimento, dá-me da tua sabedoria. Enfim, ore a Deus para podermos entender a Escritura, não de forma teórica, eu repito isso, não de forma teórica, mas de forma prática no nosso dia a dia, né? Então, quando Satanás atacou os personagens bíblicos, sua tática principal foi sujeitar a mente deles, isto é, fazer elas obedecer a Satanás. Né? Temos alguns casos da Bíblia que podemos citar aqui. Temos um dele, não me falha a memória, deve ser 21 de 1 Crônica, não me falha a memória, ou 1 Samuel 21. É um negócio assim mais ou menos. Ou 2 Samuel, não lembro agora não, mas só sei que, vamos lá, deve ser 2 Samuel, ou depois eu vou, enquanto for ver o vídeo, quando eu for digitalizar o vídeo, eu vou colocar aí na tela para vocês. Vamos lá.
Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando Davi estava lá, vendo o grande número de pessoas que estavam sob o seu reinado, ele apenas permitiu que Satanás colocasse na mente dele e enumerar, pedir o recenseamento do povo. Eu quero saber quantos povos eu tenho aqui. Uma forma da gente, o coração se alegrar e se vangloriar com aquilo. Não é isso que Deus quer da gente, né? Ele sempre lembramos que a obra não é nossa, a obra é de Deus. E aí foi que teve consequências. Depois você pode ler com calma lá, ok? Terceiro, o seu sistema de crença determina a direção e as ações e as respostas. O que você crê que vai determinar a direção que você vai tomar, as ações que você vai ter e a resposta que você vai obter. É o que você vai, tudo depende do que você crer. Se você crê na Bíblia de forma clara, objetiva, se você crê em Deus, as coisas vão funcionar bem e claramente. Então é isso que precisamos prestar atenção. É nessas questões básicas, nessas questões mínimas, que às vezes a gente, na verdade, não dá muito valor. Perdão aí que balançar a câmera, tá, gente? Não dá muito valor e acaba a gente, na verdade, não tendo êxodo do nosso dia a dia, da nossa atividade, ok? Vamos lá, número 4. E cuidado com aquilo que o diabo coloca como crer e como crença na sua mente. Isso vai ter problemas seríssimos mais tarde. Número 4, a unidade com Deus e com os outros cristãos exige a mente. João capítulo 15, versículo 15, Jesus notou uma relação de troca entre os seus discípulos. Agora eles podiam experimentar o valor da sua amizade. Amigos conhecem os assuntos uns dos outros, se entendem mutuamente. Enquanto os discípulos aprendiam a verdadeira natureza de Jesus e do seu caráter, eles foram se transformando à sua imagem. Observe o que Jesus falou aqui, né, em João 15:15. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, vamos, na verdade, pensar, envolver sobre essas questões, né? Não vamos permitir que o diabo venha a criar opiniões contrárias a Deus e também aos nossos irmãos. Vamos nós nos manter isso para que evitamos qualquer conflito. Já falei e repito, todos os conflitos que existem na igreja hoje, ela é resultado de vidas que, na verdade, perdem a unidade com Deus, a unidade com os seus irmãos, ok? Aí depois vão tomar a Santa Ceia. Aí é melhor julgar a fulano que fez aquilo do que julgar a si próprio, que anda em desarmonia com o seu irmão. 5. A quinta função. Uma mente desviada bloqueia sua atividade para o reino de Deus. Nós temos que mudar a forma de pensar, né? É fundamental, né? Então, aí acaba a gente bloqueando qualquer ações de Deus. Essa semana mesmo eu estava falando com a minha mãe sobre um irmão que era presbítero da igreja, pregava, uma pessoa coerente, pregava de forma responsável, acabou se desviando, né? E hoje está com a mente bloqueada referente ao Evangelho. Isso é problemático. Você vai falar da Bíblia para ele na verdade não leva mais isso em conta mais. É um problema muito sério, né? Olha o que diz aqui João, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês
seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção em Cristo. É o que aconteceu com meu amigo lá, e o que tem acontecido com muitas pessoas hoje. Número 6. A mente é o campo de batalha para o cativeiro ou para a liberdade. Ou você é preso ou você é livre. Satanás sabe que se puder enganar-nos, nos escravizará. Cristo sabe, se continuarmos em sua palavra, conheceremos a verdade e essa verdade nos libertará. Então escravidão e liberdade originam-se daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Então, esse é o cuidado que temos que tomar. Vamos lá, o que diz aqui a Bíblia Sagrada? Gálatas 4,17 diz assim: o que fazem com tanto esforço para agradá-los não age bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Então, vamos nós nos envolver em nada de deixar Satanás nos enganar. Segundo tópico, fortalezas de pensamentos falsos. Considere como o pensamento processa a influência de suas ações. Você sabe como Satanás se aproveita da forma em que você pensa? Né? Então, você sabe. Então, tem que tomar mais cuidado. Vamos lá. Primeiramente, a natureza da fortaleza. Pensamentos errôneos. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Não vamos ler aqui agora. Diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nesse texto, Paulo se defende contra falsos mestres da cidade de Corinto, e Paulo reconhece as acusações contra ele como uma guerra espiritual e lhes dá respostas com armas espirituais. Agora, que armas são essas, pastor? É preciso que a gente analise as armas espirituais. Tem pessoas que vão atacar pessoas. Eles são confrontados, são acusados e acham melhor brigar, discutir. Essa semana eu fiz uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Foi só dar um gesto assim de bater palma lá por uma publicação de uma irmã. Aí entrou lá um abençoado lá, e que na verdade precisa crescer mais ainda espiritualmente, é um menino ainda em Cristo, e fala coisas que não deveria, coisas que aí eu fui e não respondi mais. É ruim você ter pessoas que mostram o seu ponto de vista completamente sem conhecer o fundo histórico das situações. Você não pode responder nada. Eu respondi aquilo que eu creio que seria mais uma forma de brincar, mas acabou que aquilo virou uma confusão e eu deixei para lá. Então, temos que tomar esse cuidado. Eu tenho muito me corrigido nisso aí, e às vezes de vez em quando a gente comete esses lapsos que nós cometemos aí, de responder, esquecendo que, por outro lado, lá tem crianças espirituais que não cresceram ainda e que trazem ideias totalmente, vou dizer assim, irracionais. Vamos lá? Definição de fortaleza. Um padrão fortalecido de pensamento, uma ideologia, um valor
ou um comportamento que é contrário à palavra e à vontade de Deus. Uma mente impregnada, sem esperança, faz com que aceitemos que não pode ser modificada, ainda que saibamos que são contrárias à vontade de Deus. Então, isso são fortalezas que Satanás ele cria para podermos não se envolver e não estarmos e acaba a gente cometendo erros, brigando, tendo intrigas, tendo conflitos e assim por diante. Vamos lá. A fortaleza de baixa autoestima. Possivelmente alguém tenha escutado essas mensagens durante anos. Não é bom, não era bom para nada. Nunca cansou nada na sua vida. Seu irmão e a sua irmã sempre foi melhor do que você. Eu sabia que não chegaria a nada. Talvez falhas repetidas só fazem confirmar essas mensagens. Se é assim, você sabe que essas palavras não são apenas dolorosas, como às vezes parecem impossíveis de vencer. Quando escutamos essas mensagens, com frequência acabamos crendo e o resultado é baixa estima pessoal. Infelizmente, isso acontece nos lares, né, dentro das igrejas. Um dia, uma irmã, ela chegou para mim e disse que ela vai fazer aula de canto, e o mestre lá olhou para a cara dela assim: você não canta nada, você não tem futuro, você não vai a lugar nenhum com esta voz, e assim. Ela veio, sabe, quebrada, né, para casa. E parece que ela deixou que aquilo envolvesse ela. Ela ficou agora com vergonha de cantar, de expor a voz. A gente não pode fazer isso, né? Infelizmente tem pessoas que infelizmente não vigiam e falam coisas desnecessárias. Nós pais falamos, às vezes podemos agir assim com nossos filhos. Então temos que tomar muito cuidado. Então vamos vigiar mais naquilo que nós falamos, né? E se caso passamos por isso, não permita que isso entre no seu coração, meu irmão. Tira isso do seu coração. Não permita que essa fortaleza ela faça obstáculo para você não chegar a uma vida comum com Deus. Ao contrário, levante-se, né? Levante-se, cerca-se, né? Eu particularmente, muitas pessoas já me disseram todas as palavras que hoje eu poderia estar com a minha... E quase cheguei a minha baixa autoestima, quase cheguei. Mas eu lutei contra isso. Eu sabia que era Satanás querendo menosprezar. É porque os irmãos sabem que eu sou um pouco meio matuto para falar. Eu não tenho assim uma expressão aberta, bonita, né, como muitas pessoas gostam de ouvir pregadores pregarem. Eu não sou assim. Então eu cheguei à conclusão que eu tenho que apresentar aquilo que eu tenho, não aquilo que as pessoas querem que eu tenha, né? O que eu tenho é isso, o que eu tenho é esse Wagner aqui, que é o Wagner. Quem me conhece pessoalmente, particularmente, sabe quem eu sou. Então não permita isso, entendeu? Não permita que a baixa autoestima ela entre dentro de você. Ao contrário, derruba essa fortaleza em nome de Jesus. Vamos lá? Fortaleza do orgulho. Essa é a pior que tem, né? A soberba, a superioridade e assim por diante. Isso é um problema muito sério quando nós criamos esta barreira, e foi por ela mesmo que Satanás foi expulso. Ele vai tentar de todas as maneiras passar essa ideia. Olha só, eu tive uma ideia lá no céu, eu fui soberbo, eu fui orgulhoso, tudo bem, eu levei um chute no bumbum e fui expulso de lá. Agora eu vou tentar trazer a mesma ideia. Então ele traz a ideia e as pessoas agarram a ideia e criam fortaleza dizendo que eles são tais. Nós temos que aprender a ser humildes. A humildade ela é o ponto inicial, esse é o ponto de partida para um crescimento espiritual e para vitórias na batalha espiritual. É tanto
que a primeira mensagem de Jesus no Sermão da Montanha é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Número 3, tópico 3, fortaleza do pecado. Vamos lá. O começo do hábito é evidente um apoio firme. Isto é, o que podemos entender aqui? Vamos lá, vamos ler primeiramente aqui Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 27. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Por que vocês ficam irados? Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Se você for ver o contexto, da advertência de não acolher a ira, Paulo faz a declaração: não dê lugar ao diabo. A palavra lugar aqui também pode ser traduzida como oportunidade. Não dê oportunidade a ele, não dê entrada a ele, Ou, se formos fazer uma tradução mais literal, vamos dizer assim, não vamos dar espaço a ele nas nossas vidas para ele poder trabalhar. E como damos espaço a Satanás? O processo é enganoso, simples. É enganosamente simples. Lhe damos oportunidade para atacar-nos cada vez que nos movemos em sua direção. Ele nos move em sua direção, começando pela mente. Por exemplo, um crente que tem inclinação para a sensualidade se expõe a ataques quando assiste filmes. Isso aí é sério. E provoca os seus sentidos. A verdade é que a sua mente está pronta para ir na direção equivocada. Tudo começa, já falei, com uma simples coisa que você diz que não tem nada a ver. Sensualidade começa quando você começa e se você sabe que você tem essa tendência, inclinação, tu não vê filmes, não vê nada disso. Tem pessoas que têm a inclinação de roubar, aí elas têm que, o máximo possível, não ficar sozinhas dentro de uma casa. Outra tem a inclinação de beber, então você não vai entrar em bar. Não vai entrar em bar, então evite entrar em bar. Ou ficar perto de pessoas que bebem. E assim por diante. Então temos que tomar esse cuidado, porque quando você muda o teu hábito de vida, Satanás ele vai tentar de todas as maneiras possíveis fazer você voltar àquelas práticas novamente. Lembre-se, o pecado não saiu de você, Ou melhor, não é que você está no pecado, não. É porque nós temos um corpo corruptível. Vou melhorar aqui o meu entendimento. Nós temos um corpo corruptível, Então, de alguma forma, nós colocamos eles extintos, E se nós formos em direção ao que nós temos de inclinação, nós vamos colocar em erupção. E vai fazer aquela explosão. E aí é um problema muito sério. Tomar muito cuidado com isso, tá bom? É onde Satanás sempre vai trabalhar. Então, se você mudou de hábito, lembre-se que Satanás vai trabalhar para que você volte novamente a ter aqueles hábitos novamente que você tinha antigamente, que os levava ao erro e ao pecado. Processo contínuo. O apoio firme se converte em uma fortaleza. Uma fortaleza não se desenvolve do dia para o dia. Em lugar disso, o processo começa quando damos apoio a Satanás, logo falhamos nas tentações, experimentamos um sentimento de culpa e vergonha em relação às nossas falhas contínuas. Satanás ataca não apenas na tentação, como também na acusação depois do pecado. O inimigo nos tentou com isca e agora nos acusa depois de mordermos o anzal. Viu? Para que agora? Você vai para a igreja, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, temos que tomar mais cuidado. O que eu estou falando aqui são coisas que a gente vive, que nós temos ciência do que estamos falando.
Então vamos tomar muito cuidado, né? Agora, se você cometeu erro, não se preocupe com isso não. É apenas largar o erro de lado. Não se acuse porque você errou, porque você falhou, porque você cometeu aquela coisa hedionda, aquela coisa horrorosa. Não se preocupe mais. Jesus é o nosso perdoador, Ele perdoa pecados e apenas temos que aceitar o perdão dele. Tá ok? Amém? Vamos lá, vamos no número 4. Número 4. A verdade quebranta as fortalezas. Depois que revisamos o conceito estudados, isso na unidade anterior, considere perguntas que fiz sem contestar as lições prévias. Se Satanás ataca a mente e edifica fortalezas em nossos pensamentos e ações, como podemos derrubar essas fortalezas? Vamos lá. Primeiramente, encontro da verdade contra o encontro de poder. Ponto. Vai haver uma grande partida. Times rivais vão jogar. Verdade contra poder. Vamos agora. Quem vai vencer? Né? Então, para vencer, por exemplo, o encontro de poder é uma exposição do poder de Deus, como as santidades físicas e exorcismos. O encontro da verdade é a aplicação intencional da verdade bíblica na vida, de modo que possamos vencer as mentiras e o poder do inimigo. O Satanás é sutil. Ele vai dar uma ideia de poder, de você ter poder, aí você vai ter aquela ideia que você vai vencer a santidade, a santidade física, que você vai expulsar, fazer isso, vai fazer um exorcismo na sua vida, na vida das pessoas. E na verdade, não é isso que funciona. O que funciona é a verdade revelada na sua vida. Ela vai mudar a tua vida. Vai mudar e vai fazer você vencer as mentiras e até mesmo o poder do maligno. Vamos saber utilizar bem a palavra da verdade. Como diz Paulo lá em 2 Timóteo 2,15, se não me falha a memória, ele fala o seguinte: apresentemos a Deus como obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá bom? Aprendemos ela como saber manejá-la. Não é pregá-la, é manejá-la. O que é manejar? É você ter controle e acesso a ela de forma imperativa, numa forma pergunta e respostas, aguardando. Então você vai perguntar a Deus e Deus vai te responder. É claro, tem que ter paciência. Pessoas que não lêem Bíblia não têm paciência de ler Bíblia. Muitos falam assim. Vai ver, são pessoas que ainda não conseguem olhar o Evangelho como deveriam olhar, porque tem preguiça de ler e estudar a palavra de Deus. Vamos lá, mais ainda sobre o tema ainda. O Jesus, o nosso modelo para viver a verdade. Muitas vezes Jesus mostrou seu poder vencendo Satanás. Frequentemente, ele expulsa demônios e cura os enfermos enquanto proclama a mensagem do reino. Aleluia! Deixa eu falar aquilo que nós falamos na unidade passada de novo. E eu vou bater nessa tecla. Não adianta fazer curso de libertação. Isso não vai adiantar, porque o que as pessoas precisam não é, em primeiro lugar, de cura. Não precisa disso, não é disso não. Ela precisa de libertação espiritual. A Bíblia diz que a fé, ela vem pela pregação. Então, se você pregou a palavra, elas vão ter fé. E tendo fé, elas são curadas, são libertas. Para que ficar fazendo aquele negócio, curso de libertação, campanha, isso? Não, eu sou contra isso. Entendeu? Se você ficar com raiva de mim, não quiser ver meus vídeos mais, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui preocupado em agradar ninguém, em gravar esses vídeos. Estou aqui para poder trazer a verdade bíblica para você. Mostrar para você o que a Bíblia ensina e não o que as pessoas dizem lá fora. Tá ok? Então vejamos aqui que o Satanás, ele vai vencer ele é fácil.
É simples, é só usar a palavra. Jesus não teve fortalezas, não teve nenhuma fortaleza em sua vida que tivesse de liminar. Ele foi perfeito Salvador. A resposta de Jesus ao diabo no deserto revela a eficácia de usar a palavra de Deus para responder ao inimigo, né? Se você for possível, você vai lá, abra a tua Bíblia no capítulo 4, versículo 1 e versículo 11 de Mateus, para fazer uma meditação lá e vamos ver aqui, entender isso na prática agora. Satanás atacou Jesus claramente. Foi atrevido o suficiente para atacar Jesus, quanto mais disposto estaria para os atacar. Os crentes são presas óbvias para ele. Embora não pode derrotar Jesus, poderá derrotar seus seguidores. Satanás quer que vivamos uma vida de derrota marcada pelas nossas fortalezas. Por isso, é imperativo que aprendemos a nos defender contra ele. E Jesus está nos ensinando. Porque não pode mais vencer Jesus, mas pode nos vencer. Mas se nós estivermos ligados a Jesus, nós não iremos perder. Segundo, Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Você vai ver que Jesus ele não ataca, ele não usa o seu poder como Deus. Ele vai usar a palavra de Deus para poder resistir o diabo. Lembra de uma coisa? 2 princípios bíblicos para vencer o diabo. 2 pontos e 2 princípios para vencer o diabo. Primeiro, sujeitar a Deus e resistir o diabo. Então, 2 pontos de partida. Capítulo 4, versículo 7 de Tiago. Você submete a Deus, então agora você está sob o controle de Deus, está debaixo das asas do Onipotente. Agora você vai resistir, não sair da água. Para você vencer, você não pode sair da asa. E para não sair da asa, você tem que resistir às tentações dele. Não vou, está escrito no meu pai, não vou. E você é protegido, você vence ele. Entendeu, meu amado? 3. Jesus não somente mencionou a palavra, como também a viveu. Oh, glória! Não é somente você mencionar a palavra, você falar a palavra, tem que viver aquilo que você mencionou. Vamos lá, vamos terminar então? Número 5, parte 5 agora. Aplicar a verdade. A obediência a Deus é uma exigência contínua que nunca terminará e demanda que tomemos nossa cruz e sigamos a Ele diariamente. Se esperamos ganhar as batalhas espirituais, devemos aprender a aplicar as verdades bíblicas da palavra de Deus em nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida, a cada dia, né? Então, a meta do estudo de Deus é guiar-nos a fazer esta ordem de aplicação diariamente. Eu tenho agora uma mensagem, eu estou até na data desse vídeo agora, eu dei uma parada de trazer a mensagem profética, porque nós estamos na campanha de 100 dias de oração, mas nós aproveitamos e trazemos sempre um versículo bíblico relativo ao tema da campanha de oração, que você também pode se aplicar a você também, né? Então, estamos trazendo uma mensagem profética todo dia, né? No caso agora, nessa data, até o final do ano de 2020, nós estamos aí trazendo uma mensagem referente à oração, 100 dias de oração, onde vamos orar por todas as áreas referente aí com o tema impactando as famílias. Vamos lá. Como levar os cativos aos pensamentos? Como já falamos, submeter a nossa mente diariamente. Eu falei, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como você vai resistir o diabo se você não está debaixo das asas do Onipotente? Você tem que ter a proteção de Deus, meu amado. Sem a proteção dele, você não vai conseguir. E o detalhe, como diz Paulo lá no capítulo 10 de 2 Coríntios, usar as armas espirituais. Nada disso
porque as ideias, os padrões mundanos que o Satanás lança sobre nós, sobre a sua igreja, ela tende somente a nos afastar e nos neutralizar e criar uma barreira entre nós e Deus. Mas você pode vencer isso, usando as armas espirituais adequadamente, que a gente vai ensinar daqui para nas lições, nas unidades aqui para frente, tá ok? Vamos lá, olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, olha só, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, a de Satanás. Destruímos argumentos, ideias, pretensões, padrões, que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A mente, a forma de pensar tem que ser de Cristo. Lembra que nós ensinamos lá? Se você que ainda não passou por esse curso, retrocede lá, volta lá, meu amado, lá no curso A Mente de Cristo. Já está na nossa playlist. É só você entrar lá e ver de unidade em unidade. São 12 unidades. Você vai aprender a se comportar militar invasora. Buscar cativar a mente dos que se opõem a Deus e adequar seus pensamentos à obediência de Cristo. Implicações dessas imagens são duplas. Primeiramente, adequar a mente à obediência de Deus nem sempre é fácil. Na verdade, pode chegar a se tornar uma batalha. Isso é verdade. Como a mente tem influência em tudo o que o ser humano faz, não nos surpreendemos que Satanás trabalha duro para manter a sua influência ali. Ele trabalha com grande fervor em comandar nosso pensamento para longe de Deus. As armas espirituais são verdadeiramente poderosas para destruir as fortalezas, porém a batalha é real. Diariamente, repito, diariamente, lutamos para manter nossa mente pura diante de Deus e para obedecê-lo. Aqui, considere alguns processos para destruir, isto é, evitar as fortalezas por meio da submissão diária a Deus. Primeiramente, vamos lá. Estude a palavra de Deus diariamente, conheça a verdade. Larga de ser preguiçoso, em vez de ver novela, ver filmes ou séries de Netflix ou outras coisas mais, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra. Tire aquelas 2 horas de Netflix, se você vê lá, de série, de novela ou de que for lá, tire elas para estudar a Bíblia. Leia um livro que a qual ela tem consonância com a Bíblia, né? Você quiser, eu te dou orientação como fazer isso, mas faça. Segundo, aceite, creia e aceite as verdades da palavra de Deus. Não, também não adianta você ler e você não aceitar o que Deus está te dizendo. Então não adianta nada, tem que aceitar. Terceiro, expulse diariamente as mentiras que o inimigo envia. Declare a verdade contra a mentira. Confronta o diabo com a palavra de Deus. Lembra de Jesus? Transforma essa pedra em pão. Está escrito, não só de pão viverá o homem, e assim por diante. Quarto, pratique a verdade. Viva em obediência. Obedeça a Deus. E número 5, peça a direção de Deus diariamente. Senhor, me dirige, me oriente, me guia, Senhor, na sua palavra, na sua vontade. Orações assim, semelhantes. Vamos lá, a segunda implicação, de 2 Coríntios 3 a 5, é que as nossas batalhas lutam a favor dos outros para que a mente de cada um deles possa ser liberta das mentiras do inimigo. Ok? Vamos parar de ser escravo dele e vamos lutar contra ele. Vamos lá. Como deixar os pensamentos cativos? Pense coisas boas. Vamos lá? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9 da Bíblia Sagrada. Aleluia! Olha aí, amado, o que diz? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for
puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algum louvor de excelente ou digno de louvor, se há louvor, pense nessas coisas, né? Se há algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Isso que estamos dizendo é verdadeiro? É nobre? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? É? Então, deixa comigo. Bom, você vai ver filmes aí, amados. Tem pessoas que são viciadas em Netflix, em seriado. Pelo amor de Deus. Vai se converter, gente. Versículo 9. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ponto, está aí. A chave aqui está aqui. Então, o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram, pratiquem. Vamos lá, último ponto aqui. Como viver a verdade? Exemplo de fé. Capítulo 11 de Hebreus deve ser cuidadosamente, didaticamente, sistematicamente lido. Pare tudo, feche a porta do seu quarto, tranque ela e avise: não entre até que eu abra a porta. Mas leia, orem, e vamos ter exemplo de fé de homens na Bíblia, que ali é apresentado, que nos dá, sabe, esta verdade do que podemos aprender referente a viver a verdade. Tá ok? Deus te abençoe, amado. Mais um estudo abençoado como esse, que nós possamos vencer as batalhas espirituais. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima unidade. Deixo-vos lembrete: o céu é o teu limite, o nosso limite, e que a bondade e as misericórdias do Senhor te acompanhem para onde quer que for, e que o amor de Deus Pai, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Deus te abençoe e tenha um dia abençoado e forte, e seja sempre o vencedor. Amém.